Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explorações. Imaginem que o conhecimento que vamos partilhar hoje é, na verdade, um menu de degustação meticulosamente preparado, onde cada prato nos conta uma história de séculos. Vamos descobrir como é que o vasto Oceano Atlântico, as épicas viagens marítimas da Era dos Descobrimentos e até a imaginação secreta e incrível de freiras nos conventos moldaram toda a gastronomia de Portugal. Portanto, preparem o apetite por conhecimento, porque a emenda que temos hoje pela frente está literalmente imperdível. Ora bem, vamos então mergulhar nisto. O que é que temos na nossa emenda do dia? Primeiro, a herança do Oceano Atlântico. Segundo, bacalhau, a nossa obsessão nacional. Terceiro, os sabores da terra e tradição. Quarto, as 7 maravilhas nacionais. E terminamos em beleza com o ponto 5, o doce legado dos conventos. Ponto número 1. A herança do Oceano Atlântico. Vamos já abrir o nosso primeiro prato. A identidade alimentar de Portugal está totalmente ancorada ao mar. E não é de admirar, uma vez que o país tem mais de 1.200 quilómetros de costa. Mas o que é realmente curioso é a base de tudo isto, a famosa dieta mediterrânica. É um bocado paradoxal, certo? Um país de costa puramente atlântica, mas que segue um padrão alimentar mediterrâneo? Falamos do uso muito generoso de azeite, imenso peixe fresco, vegetais da época, cereais integrais e leguminosas. É aquela filosofia de vida que junta o prazer absoluto à mesa, com benefícios cientificamente comprovados para a saúde, como a prevenção de doenças cardiovasculares e o controle da diabetes. Para percebermos como é que esta filosofia ganha vida, basta olharmos para estes 5 pratos de peixe e marisco. Desde o bacalhau à brás, passando pelas amêijoas, à bolhão pato, ricas em alho e coentros, o reconfortante arroz de marisco, o belo polvo alagareiro, até chegarmos às estrelas dos arraiais de verão no Porto e em Lisboa, as famosas sardinhas assadas. E atenção, isto não é só comida de restaurante, são verdadeiras tradições passadas de geração em geração que ligam a nossa vida moderna às raízes das antigas aldeias de pescadores. Avançamos para o número 2, bacalhau, a obsessão nacional. E aqui a conversa muda de figura e foca-se no verdadeiro gigante dos mares. Quando dizemos que é uma obsessão nacional, os números mostram que é mesmo a sério. 70 mil toneladas. Sim, ouviram bem. Este é o peso incrível de bacalhau consumido todos os anos em Portugal. Só na época de Natal consomem-se cerca de 5 mil toneladas de uma sentada. Tudo isto nasceu de uma necessidade histórica de conservação para aguentar as viagens perigosas durante os descobrimentos. E sabem qual é a maior ironia no meio disto tudo? Hoje em dia, cerca de 70% deste nosso peixe nacional vem da Noruega. E olhem só para esta nossa capacidade de reinvenção. Há quem garanta que existem mais de 300 formas de preparar o bacalhau. É uma versatilidade absurda que mostra bem como este peixe está entranhado no dia-a-dia. Aliás, teve um papel crucial nos rígidos períodos de jejum católico. Como não se podia comer carne, o bacalhau era sempre a grande salvação. Mas é preciso algum cuidado na hora de comprar. Sabiam que das 5 espécies comercializadas sob este nome, apenas o Gadus morua, conhecido como o bacalhau do Porto, é que é o legítimo? É aquele bacalhau a sério, em que a carne se desfaz em lascas perfeitas e deliciosas. Vamos ao ponto 3, sabores da terra e tradição. Porque Portugal, claro, não é só feito de mar. Se viajarmos para o interior, para as montanhas e planícies, percebemos que a necessidade forçou o engenho a criar pratos de carne com histórias fantásticas de sobrevivência. Olhem para esta cronologia. Em 1415, os cidadãos do Porto cederam todas as suas carnes de excelência à armada que ia conquistar Ceuta. O que é que sobrou para o povo? As vísceras. Foi com isso que inventaram as tripas à moda do Porto, um prato tão identitário que os habitantes da cidade ainda hoje têm um orgulho tremendo em ser chamados de tripeiros. Dando agora um salto no tempo até à década de 60, deparamos-nos com uma autêntica bomba calórica, a francesinha. A história é genial. O imigrante chamado Daniel Silva chega de França, decide pegar no croque-monsieur, mas dá-lhe o toque robusto do norte. Junta pão de forma, bife de lombo, linguiça e salsicha fresca, cobre tudo com um fiambre, mortadela e queijo derretido. E o golpe de mestre? Um molho incrivelmente complexo e picante à base de cerveja, que é a verdadeira alma do prato. É uma criação de puro conforto, e o respeito por ela é sagrado. O Fernando, no multipremiado Francesinha Café no Porto, resume isto na perfeição. O segredo é usar ingredientes de qualidade, nada de enlatados. A carne tem de ir perfeitamente grelhada e o molho picante é feito totalmente de raiz, sem atalhos. Mas se queremos falar de verdadeira genialidade gastronómica, temos de falar da Aleira de Mirandela. Aquilo que parece ser um simples enchido é, na realidade, uma brilhante tática de sobrevivência. Os cristãos novos, ou seja, os judeus forçados a converter-se durante a Inquisição, precisavam desesperadamente de provar à sociedade que comiam carne de porco para não levantarem suspeitas.
Então, o que fizeram? Inventaram um chouriço feito com pão, aves e caça, que passava perfeitamente por um chouriço tradicional. Uma verdadeira camuflagem social que, felizmente para nós, virou uma joia nacional. Número 4. As 7 maravilhas nacionais. Como acabamos de ver, história não nos falta. Por isso, em 2011, o país fez uma eleição pública para decidir as suas maravilhas absolutas. De 70 pratos, sobraram 7. E os critérios eram muito rigorosos. Para ser uma maravilha, o prato tinha de estar genuinamente integrado nos nossos valores tradicionais, provar ter mais de 50 anos de existência, ou seja, antes de 1960, e ter sido produzido com matérias-primas nacionais. Pura autenticidade. E olhem bem para este resultado final. É um verdadeiro mapa geográfico desenhado a sabor. Começamos o repasto nas entradas com a alheira em Trás-os-Montes e o famoso queijo da serra. Descemos para a sopa com o caldo verde do Minho. Passamos a peixe e marisco com a sardinha e o arroz de marisco perto de Lisboa. Comemos a carne na bairrada com o leitão e fechamos em apoteose nos doces com o incontornável pastel de Belém. E por falar no pastel de Belém, chegamos ao ponto 5, o doce legado dos conventos, a tão esperada sobremesa da nossa ementa. A doçaria conventual portuguesa é um fenómeno único e, acreditem ou não, tudo começou com um mero problema logístico. O que é que os mosteiros dos séculos XV e XVI iam fazer com milhares de gemas de ovo excedentes? A resposta é fantástica. As freiras usavam imensas claras para engomar os seus hábitos religiosos pesados e até como cola para as folhas de ouro nos altares. Por causa disso, sobravam baldes e baldes de gemas. Para não haver desperdício, decidiram juntá-las a uma novidade recém-chegada das plantações da Ilha da Madeira, o açúcar. E foi desta combinação que nasceram mais de 150 doces riquíssimos, dando origem à afamada doçaria conventual. Mas criar estas obras de arte de açúcar e gema é uma ciência exata. Na pastelaria portuguesa lidamos com 8 pontos de ebulição do açúcar, que vão dos 103 aos 125 graus Celsius. Qualquer erro mínimo nesta temperatura e o doce fica arruinado. É a química perfeita ao serviço da gula. Com tamanha precisão técnica, cada região adotou os seus ingredientes locais. Temos os incríveis ovos moles de Aveiro, que até ganharam indicação geográfica protegida, o pão de ló de Ovar, que é quase líquido de tão úmido, o pastel de Tentugal de massa finíssima e, no norte, olhem para esta audácia, o pudim abade de Priscos de Braga, que usa toucinho de porco na receita para lhe dar aquela textura macia inconfundível. Tudo isto sem esquecer a bela sericaia do Alentejo. E, inevitavelmente, o pastel de nata. Mas sabiam que este sucesso global também nasceu como tática de sobrevivência? No século XIX, após as guerras napoleónicas, o mosteiro dos Jerónimos perdeu os seus fundos. Para tentarem sobreviver à crise, os monges começaram a vender estes doces numa refinaria vizinha. O resto, como sabemos, é história. E chegamos assim ao fim do nosso repasto cultural. Como vimos, a comida nunca é apenas calorias. É a geografia, comércio e a força incrível de sobrevivência de todo um povo. Sabendo que cada pedaço desta nossa gastronomia carrega séculos de aventuras nos oceanos, estratégias para escapar à Inquisição e a criatividade deliciosa das freiras portuguesas, fica a pergunta a quem nos acompanham hoje. Qual destes pratos esconde a narrativa histórica que mais vos surpreendeu? Pensem nisso da próxima vez que se sentarem à mesa. Até à nossa próxima análise e, claro, um excelente apetite.